Canal Derru, de coração para coração. E hoje a gente está trazendo uma novidade para você, internauta, e para a gente continuar trazendo novidade, você que acompanha o nosso canal, não deixe de curtir, dar o seu like e compartilhar. É muito importante para a gente estar fomentando, trazendo aí mais informações, cultura, diversidade, lazer, entretenimento, esporte, todas as linguagens que nos propomos em trazer informações para vocês. Hoje eu estou aqui, certo? No sítio dos trios elétricos. Olha para isso, gente, que maravilha! Sítio dos trios elétricos? Imaginem vocês o que será que Denis Santana e a produção de Kenny Hu veio fazer aqui. Veio trazer informações, história dessa grande festa mundial. Hoje eu vou bater um papo com o seu Valdemar. Ele é de Penedo, Alagoas, mora em Salvador há 50 anos e tem muito chão de trio pela frente aí. Vamos saber como começou essa história? Ele está aqui do meu lado. Tudo bem, seu Valdemar? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Eh, Há 50 anos eu vim aqui para a Bahia e vim trabalhar em rádio, né? Em Feira de Santana. Na época eu tinha uma amizade razoável com o Luiz Gonzaga, porque eu fazia umas coisas diferentes no rádio. Eu colocava na época do grande força de Beatles, Rolling Stones, etc. e tal, eu colocava Gonzaga no meio. E Gonzaga soube dessa coisa que eu já fazia em Alagoas e aqui na Bahia, em Feira de Santana, e me conheceu. E nasceu um bom relacionamento, uma boa amizade entre eu e o velho Lua. E comecei a fazer uma porção de shows com ele aqui pela Bahia. Ficou quase que uma exclusividade minha, o Gonzaga aqui na Bahia. E na cidade de Alagoinhas, um show que eu estava fazendo no 2 de julho, aniversário da cidade de Alagoinhas, nós fomos fazer um show e o palco, naquela época não tinha esses palcos com essa estrutura tubular de hoje, o palco quebrou alguns minutos antes do show, e estava o Trio Elétrico Tapajós tocando também na festa do aniversário da Emancipação Política de Alagoinhas, a Caetanave com Orlando, do Tapajós. E eu sugeri a Gonzaga fazer o show em cima da Caetanave. E Gonzaga ainda perguntou, e vai dar certo? Eu digo, vai dar certo sim. Aí conversei com o Judélio, que era o prefeito de Alagoinhas, Judélio Carmo, ex-jornalista e tal. E partimos para a Caetanave e lá fizemos o show. Eu interagia com Gonzaga nesse show, com aqueles causos dele, de Samarica Parteira, apologia ao jumento e etc, etc. E o Orlando, quando terminou o show, me pediu o meu nome, o endereço, telefone e tal. E, para minha surpresa, dias depois, menos de um mês, ele chegou lá na minha casa, em Feira de Santana, me convidando para ir a Lagoinhas, a Itabuna, fazer a inauguração do estádio Luiz Viana Filho. E para lá nós fomos, e devagarinho eu fui ficando no trio elétrico. Naquela época era importante a figura de um locutor no trio elétrico. E ele estava sem locutor, porque dois locutores que tinham no Tapajós tinham saído para formar o trio elétrico Marajós, que era Danilo e Moacir. E aí eu fui ficando no trio elétrico como locutor, de locutor fui passando a empresário, a diretor, e aprendi com o irmão dele, vendo ele construir o trio elétrico, aprendi também a construir o trio elétrico. Olha aí, gente, tá vendo aqui? A gente está mostrando e vendo através da história de seu Valdemar, não é? Uma história galgada numa construção de sucesso que foi acontecendo naturalmente, de locutor, né? De locutor eu fui para construtor de trio, proprietário, mais tarde proprietário de trio. Inicialmente eu fiz uma sociedade com o Ivan, formamos o trio elétrico 20V, já existia o 20V e ficamos. Depois Ivan seguiu para um lado, eu para o outro, e construí os meus próprios trios, que eu tenho até hoje. E aí continuamos. Eu fui participando cada vez mais do Carnaval, cheguei a ser presidente do Conselho do Carnaval 2 anos, fui presidente da Associação Baiana dos Trios Elétricos durante 20 anos, não que eu quisesse me perpetuar no poder, mas a turma lá achava que eu devia ir continuando, continuando, e eu fiquei até uns 3 anos atrás, quando eu passei a bola para Paulo Leal. É mais ou menos a minha trajetória pelo trio elétrico, no trio elétrico, é essa daí. Tem coisa mais para frente que, de acordo com as suas perguntas, nós vamos responder
onde eu estive presente no trio elétrico. O homem é estourado, é importantíssimo dentro dessa cultura, da cultura de Salvador, da cultura da Bahia, de uma cultura que envolve o mundo, pois Carnaval é a maior festa do planeta. Isso é notório. E dentro da sua trajetória dos blocos tradicionais, dessa história, fiz questão de gravar aqui, gente. A gente tem aqui esse registro, né, do Albatroz puxando aí a pipoca. Esse ano o Albatroz ele trouxe, o senhor me falou nos bastidores, que trouxe o Carlinhos, não foi? O Luiz Caldas. Luiz Caldas. Inclusive, Luiz Caldas foi uma pessoa que eu trouxe para o trio elétrico. Eu conheci Luiz Caldas em Ibicaraí, lá pelos anos 80, mais ou menos, e fui apresentar, um empresário me apresentou o Luiz, eu vi o menino ainda descalço, tal, um adolescente. E aí eu fiz o convite para que ele viesse. Nessa época eu estava com o Tapajós, estava com o Orlando, e ele subiu, tocou, né, no trio elétrico, e duas semanas depois nós nos encontramos, dois Tapajós, que eu ficava com um, Orlando com o outro, nós nos encontramos na cidade de Itajuípe, de Juca Badaró, e ali, da partir dali, Luiz Caldas começou a fazer parte do trio elétrico Tapajós e do trio elétrico da Bahia, e é responsável, um dos responsáveis pela extensão, por essa coisa que o trio elétrico tomou, diferente daquela coisa só instrumental. Luiz é um dos responsáveis. As histórias aqui no nosso canal são histórias estouradas, histórias assim, de pessoas que dão as mãos e que ajudam as pessoas. Eu tenho certeza que o Luiz deve ser muito grato, mas a gente vai falar do Luiz e com o Luiz numa outra oportunidade. Um grande beijo, Luiz, para você e uma axé aí do canal The Who. Então, o senhor também, a gente for buscar um pouco da sua história, foi também responsável, né? É responsável pela construção de trios de famosos aí no país todo, e foi também a pessoa que trouxe os novos baianos para o Carnaval de Salvador. É verdade. A coisa do Novo Baiano foi o seguinte: o Novo Baiano, lá pelos anos 70, ele deu uma canja a convite de Armando, de Haroldo, de André e de seu Osmar, deu uma canja no trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, ali subindo a Carlos Gomes. E ficou realmente muito empolgado com aquilo, ficou muito fascinado. O trio elétrico realmente é fascinante, né? E aí conversou com o Osmar, seu Osmar, nós queremos montar o nosso trio, e agora a gente quer um trio assim meio diferente, com muita caixa de som, um trio assim muito acústico, aquela coisa assim. O Osmar ouviu ele e disse: eu conheço um doido que tem, meu amigo até, e que tem essa mesma ideia de vocês, de montar esse trio, assim como vocês estão falando. E aí marcou um encontro meu com os Novos Baianos. Agora, vocês imaginem aonde. Onde é que o Osmar morava? Ele morava sob a proteção do senhor do Bonfim. Ele morava no Bonfim. A rua Baden-Powell. Será que o cara morava? Será que o cara estava na música mesmo? E aí eu parti lá para a rua Baden-Powell lá, e lá nos encontramos com a Baby, com o Pepeu, com o Paulinho Boca. E ali discutimos e nasceu a ideia de nós montarmos um trio elétrico com muita caixa de som, com o sistema, mais ou menos o sistema atual, do PA, né? E aí partimos, eles tinham muito contato em São Paulo, alugaram um equipamento, a maior empresa de som na época do Brasil, a Paulo Valadares, alugaram o equipamento e vieram de lá para cá. Aconteceu coisas históricas nessa coisa, porque quando eles trouxeram as caixas, não cabia no trio que eu tinha preparado, que era uma carroceria nossa. Aí eu tive que cortar tudo de maçarico, e aí ficou aquela coisa feia, toda queimada. E aí tinha um artista plástico, Lula Martins, o cara de uma cabeça da zorra, que acompanhava a coisa, e nessa época era a época do grande movimento da Tropicália. E aí o Lula Martins ia assim no fundo, nós fomos montar esse carro na garagem do Tapajós. Eu estava saindo do Tapajós, amigavelmente, com o Orlando, para montar o trio, juntamente com os Novos Baianos. Não é para montar o trio dos Novos Baianos, para montarmos um trio juntos, nós, eu e os Novos Baianos. E aí o Lula olhou assim umas bananeiras, com cachos de banana verde. Dá para a gente arranjar uns pés de banana? Eu conversei com o meu compadre Mundinho, que era o irmão de Orlando, e cortamos lá a bananeira, e o Lula saiu pendurando os pés de banana com os cachos, aquela coisa meio tropical, né? Na coisa da época. E o trio ficou um trio realmente diferenciado, cheio de bananeiras, amarrado de corda, as caixas, porque não deu tempo parafusar nada, porque foi tudo em cima. E aí nós fomos para a rua, né? Faltou grana, essa é verdade. Eu fiz um projeto para a Bahia Tussa, na época era na Gamboa de Cima, mas de última hora a grana não deu, que as despesas eram muitas, de transporte, de equipamento de São Paulo para cá. E aí eu corri de novo para Osmar. Osmar, está faltando uma grana e tal, e Osmar disse: vem aqui domingo.
No domingo nós partimos lá para o Caminho das Árvores, que estava ali, era um grande loteamento, ainda não existia o Caminho das Árvores, e estava sendo lançada a Casa Piloto, uma casa que ia ser o modelo, mais ou menos, daquele bairro. Era do engenheiro da Norberto Aldebrecht, que era o esposo de Marta Vasconcelos, ex-Miss Universo, uma pessoa muito bonita. Tomei aquele choque ao vê-la, né? Tanta beleza numa mulher só. E aí o Osmar me apresentou ali a dois empresários de mundo da Teto Imobiliária e Lapa, da Lapa Imobiliária. E eles toparam na hora arranjar aquele dinheiro que estava faltando, e aí o trio elétrico foi para a rua, um pouco atrasado. E aí é que eu acho que é a grande importância dos Novos Baianos, porque nós éramos para entrar tarde na avenida, mas o tempo não deu, amarrando caixa, botando caixa, amarrando bananeira, enfim, aquela loucura toda. E quando nós entramos na avenida, já eram 11 horas da noite, já estava fora de todo o combinado. Ou seja, vocês mudaram a logística da festa. É isso que eu vou falar agora. Então nós entramos 11 horas e encontramos, a gente subia a montanha, os trios subiam a ladeira da montanha, na época tinha um posto de gasolina ali em cima, nós paramos ali, arrumamos o trio, entramos na avenida, entramos assim, se você vê pela montanha, nós entramos atravessados. Subia a Castro Alves, o Tapajós com o mestre Orlando, e descia a Castro Alves, Osmar, um estava de frente ao outro, batendo aquele papo. Nós chegamos e aí Osmar convocou os Novos Baianos para aquele bate-papo. Na minha maneira de ver, nascia ali o encontro oficial dos trios elétricos na Castro Alves. Naturalmente nasceu o encontro de trios. Dessa forma que nasceu o encontro de trios, então. E aí Osmar apresentou o Novo Baiano, tudo, falou até do nosso nome também. E ele já estava recolhendo, porque naquela época o carnaval acabava pontualmente, o carnaval de rua, meia-noite, porque tinha os clubes, a força grande do carnaval também eram os clubes sociais, né? Então parava meia-noite. Mas como a gente entra às 11 horas e para 11h30 e para meia-noite? Aí Pepeu empolgado, mais a Baby, mais o Paulinho, sentaram-lhe a zorra para lá, e quando nós viemos acabar foi de manhã. Os jornais da época já existia tarde, deve ter a história disso aí estamparam em primeira página os Novos Baianos, amanhecendo o dia, os garis varrendo as ruas e os Novos Baianos tocando, e assim mudava, a meu ver, o horário do carnaval, aquela coisa tradicional do carnaval acabar meia-noite. Ali eu diria que nasceu o encontro dos trios elétricos, a primeira cantora a cantar em cima de um trio elétrico, Baby Consuelo. Um sistema acústico, um sistema de PA que existe hoje, enfim, era uma mudança muito grande, porque antes disso, apesar de Armandinho, mais Haroldo e Betinho já estavam introduzindo algumas caixas de som, teras, mas mais no contrabaixo, a voz era pequena. Porque essa altura, quando a gente fez Novo Baiano, Moraes já não estava no Novo Baiano, Moraes já estava fazendo parte com Armandinho no trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, já uns 2 anos ou 3. Só que cantava muito pouco, porque o som não era não era apropriado mesmo para um cantor, era um som pequeno, era um som naqueles projetores, naquele projetor sedã. Então o Moraes cantava pouco, mas a música mais era instrumental mesmo, com Armando, Osmar, Haroldo e Betinho. E aí eu acho que o Novo Baiano tem essa importância muito grande no carnaval, e nós pongamos nisso aí um pouquinho, né? Porque nós tentamos botar essa coisa na rua. Com certeza. Aqui vocês estão tendo uma aula importantíssima de cultura, né, de identidade, de um equipamento cultural do nosso estado, do nosso município, né, que é o Carnaval de Salvador. Não é só diversão, não é só se divertir, não é aquele momento de oba-oba, é entender antropologicamente como tudo começou, como tudo se deu, que é muito importante ter essas informações, e o Canal de Rua ele traz isso, e veio aqui, né, no sítio dos trios elétricos, chegando junto com o seu Valdemar, que nos deu a honra, né, de contar um pouco disso aí. Seu Valdemar, é interessante, o senhor me falou uma frase nos bastidores, a gente conversando, né, ele constrói vários trios, gente, para várias celebridades, para esse país inteiro. Se for contar a história desse homem aqui, eu vou perder não, vou ganhar um tempo do mundo e não terminaremos. Que o senhor falou que foi interessante a frase, eu pontuei até aqui na minha cola, que é isopor e curtição. Que o senhor não faz trio de isopor, né? Nem de curtição, né? Nem de curtiço. Eu falo isso de brincadeira porque... Mas é uma resenha, gente, mas vamos lá. Eu tô lançando aí uma página, a BTI está lançando uma página aí, e parece-me que vai abrir com essa história minha que eu preparei, preparei assim, sem escrever nada, que é nascimento, vida
acho que é importante, e morte do trio elétrico. A morte que eu falo é quase morte, não é uma morte. Por quê? Quando eu falo no trio de isopor, que você lhe chamou a atenção, é que é o seguinte, o contratante, os vários contratantes, inclusive o poder público, eles colocam um edital, hoje a maneira é através de uma licitação pública, e nessa licitação eles exigem um trio elétrico grande, pesado, alto, largo. Como assim? Porque eles exigem que o trio elétrico tenha dois camarins. Eles exigem que tenham 2 geradores, 2 mesas de som. Eles exigem tudo que o trio elétrico tenha. E os camarins são verdadeiras suítes de hotel 5 estrelas. Tudo isso precisa de espaço. E tudo isso é peso, tudo isso é ferro. O trio elétrico é feito de ferro. Aí, brincando, eu pergunto, para que a gente faça tudo isso? E aí, em contrapartida a isso, ele coloca-se uma balança lá no parque de exposição, na vistoria dos trios elétricos, para pesar os trios elétricos e punir aqueles que têm excesso de peso. Eu quero saber como é que vai acontecer, porque todos os trios elétricos, todos da Bahia, têm excesso de peso por essa exigência. O trio elétrico tem que ter tudo isso para poder ser competitivo, para poder tocar, senão todos nós, inclusive eu, vou morrer de fome. Não vou poder criar meus filhos porque eu não vou trabalhar. Tá aí um questionamento contraditório, é de procurar se entender, né? Interagir com relação a essa questão e a gente rever isso aí. Aí é que eu pergunto, só eu que estou querendo aprender, para que eu faça esse trio elétrico com tudo isso e que esteja na pesagem exata da capacidade da carreta, da prancha, só se eu fizer de isopor ou de cortiço. Eu não aprendi ainda a fazer um trio elétrico de isopor ou de cortiço. Até hoje eu só fiz de ferro e aço e madeira. Imagina só, fica aí, gente, esse questionamento, né? Essas informações aí que vamos fomentar e difundir, na verdade, no nosso canal. Seu Valdemar, eu quero desde já agradecer. A gente vai voltar aqui para a gente mostrar, não é, como é feito esse processo. A gente vai vir aqui viver um momento com o senhor, né? Apresentar as questões dos seus projetos dos trios, como é que tudo acontece. Que a gente veio aqui hoje contar um pouco dessa história e que se a gente tem que marcar uma pauta aqui gigantesca com esse homem. Eu agradeço de coração a acolhida, né? Fica aí a chamada de atenção para os órgãos competentes reverem, né, essa questão dessa contradição de edital, né, e de exigência, que não está batendo não, viu, gente? Faça suas considerações finais. Deixo aí com a palavra o senhor Valdemar. Valdemar Sandes. Eu quero agradecer a vocês, eu que tenho que agradecer, porque o trio elétrico está precisando dessa ajuda de vocês e de todo mundo. Nós estamos passando um momento muito difícil do trio elétrico. Nessa página nossa lá da BTI, eu vou falar sobre isso, vou pedir ajuda de todos. Eu acho que nós estamos passando por um grande encontro. Nós só vamos resolver o problema do trio elétrico com autoridades, com órgãos públicos, com as pessoas que fazem trio elétrico, com quem verdadeiramente faz o trio elétrico, o carnaval, para que a gente resolva esse problema muito contraditório, que é você fazer um trio elétrico com tanta coisa dentro e com pouco peso. A vocês, muito obrigado pela ajuda que vocês estão dando, não a mim, mas ao trio elétrico da Bahia. É um trabalho, um serviço que vocês estão prestando ao nosso trio elétrico, a razão de ser do nosso carnaval. Muito obrigado. Com certeza. E o canal da Rua é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu vou dar uma olhada nesse lugar lindo, nesse paraíso, não é? Tem uma tranquilidade, é dessa tranquilidade que sai toda efervesção para a avenida. Um beijo, canal da Rua. Fui!